Palavra da verdade. As abominações da casa de Israel depois do êxito. Ezequiel, capítulo 20, primeira parte. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciões de Israel para consultar o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos anciões de Israel e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: acaso vieste consultar-me, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vós não me consultareis. Julgar-lo-eis tu, ó filho do homem, julgar-lo-ias, fazei-lhes saber as abominações de seus pais. Dize-lhes assim, diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes as mãos e jurei: eu sou o Senhor, vosso Deus. Naquele dia levantei-lhes a mão e jurei tirá-los da terra do Egito para uma terra que lhes tinha previsto, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Então lhe disse: cada um lance de si as abominações que se agradam os seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava a mão de si as abominações de que se agradavam os seus olhos, nem abandonava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles, no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi o amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles para tirar da terra do Egito. Tirei-os da terra do Egito e levei para o deserto. Dei-lhes os meus estatutos, lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, os homens viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor, que o santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais o fiz sair. Demais levantei-lhes no deserto a mão e jurei não deixá-los entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, coroa de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos e profanaram os meus sábados, pois o seu coração anda após os seus ídolos. Não obstante, os meus olhos lhe perdoaram e não os destruí, nem os consumi de todo no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vós contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, homens viverá por eles, antes profanaram os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas detive a mão e fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais eu fiz sair. Também levantei-lhes no deserto a mão e jurei espalhá-los entre as nações e derramá-los pelas terras, porque não executaram os meus juízos, rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Continua.